Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Tem uma palavra que ouvimos muitas vezes, que aparece em toda a Bíblia. Estou falando de uma palavra hebraica, que é a Torá. Normalmente, o termo Torá é traduzido para o português como a lei. Hoje, entretanto, sabemos que a lei não está em vigor. Será que isso significa que ela não é relevante? Que não significa mais nada? Não, de jeito nenhum. Precisamos entender uma coisa levando-se em consideração o judaísmo. Veja o que os rabinos dizem. Depois, então, veja se o que eles dizem é verdade. Veja suas conclusões e quais são as implicações que eles apresentam. Isso pode surpreender muitos de vocês, mas se você olhar para o judaísmo ortodoxo. Mas por que estamos falando apenas sobre o judaísmo ortodoxo? Porque nenhuma outra representação do judaísmo tem textos oficiais. Existe somente o que foi dito naquele grupo, naquela época. Ou seja, isso pode mudar, já que não tem nada definido, nada que esteja escrito que seja obrigatório. Então, somente no judaísmo ortodoxo que se realmente percebe uma estrutura, onde os conteúdos são consistentes e estão escritos de forma que pode-se ter um entendimento adequado. E é isso que o judaísmo ortodoxo diz sobre a lei. Eles dizem isso hoje principalmente porque não existe um templo em Jerusalém. Você percebeu que muitos mandamentos que são encontrados dentro dos primeiros 5 livros da Bíblia, o que chamamos de Torá, estão relacionados ao templo? São aproximadamente 250, talvez mais alguns, que estão todos relacionados aos cultos no templo. Mas não existe um templo hoje. Dessa forma, muitos dos mandamentos da lei não podem ser cumpridos. Veja agora o que algumas pessoas dizem. Acho que as pessoas devem fazer aquilo que puderem. Mas a questão é que isso vai totalmente contra a Bíblia. Sejamos bíblicos. E quando eu digo isso, estou falando sobre uma determinada passagem do Novo Testamento no livro de Tiago. Literalmente, o nome James, Tiago, tanto em hebraico quanto em grego, é Yaakov. Então, quando olhamos na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10, sabe o que está escrito? Está escrito, se alguém, esta é uma situação hipotética, se alguém foi capaz de guardar todos os mandamentos, e se os contarmos nos primeiros 5 livros da Bíblia, são 613 mandamentos. Se alguém conseguir observar todos os 612 mandamentos, exceto unicamente um deles, Tiago diz que essa pessoa tropeça em apenas um ponto. Que ponto é esse? A Bíblia diz naquela passagem da Escritura que ela se torna culpado de todos eles. Mas por quê? Bem, a resposta é simples. É porque a Torá é uma unidade. Ou você guarda todos os mandamentos, ou você é culpado de todos os mandamentos. É isso que a palavra de Deus diz para nos ensinar que ela é uma unidade. E existe uma lei muito prática dos rabinos para nos ajudar a entender isso, que é quando você olha numa Torá escrita, que é em pergaminho, hoje feito de pele de carneiro, onde se usa uma tinta especial para se escrever. Repetindo, são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Sefer Bereshit, Le Sefer Devarim, ou seja, do livro do Gênesis ao livro do Deuteronômio. E há muitas letras nesses 5 livros da Bíblia. E se uma letra não pode ser lida, toda a Torá, de acordo com a lei judaica, é proibida. Você não pode usá-la. Isso é para nos ensinar continuamente que a Torá é uma unidade. É tudo ou nada.
Por não haver templo, existem numerosos mandamentos, o que é chamado em hebraico mitzvot, aquilo que não pode ser feito. Portanto, o que os rabinos dizem sobre isso? Sabe, eu concordaria com a primeira parte. Por não haver templo, embora possa haver outras razões também, mas principalmente porque não existe um templo, não se pode manter a lei. Portanto, por causa da impossibilidade de se cumprir a lei, o judaísmo diz que a Torá não está em vigor. Isso não significa que não devemos estudá-la, aprender como ela, aplicá-la em nossa vida. Mas nós não estamos. E ouça esse termo que Paulo usou frequentemente. Nós não estamos sob a lei, o que significa que a Torá não é um instrumento de julgamento nos dias de hoje. Então, o que os rabinos fazem? Bem, veja um ponto do qual eu discordo. Eles simplesmente criam outra lei. Agora falamos da Torá, a Oraita. O que é isso? É um termo aramaico, porque grande parte da linguagem rabínica está em aramaico. Significa literalmente o que chamaríamos hoje de betav, que quer dizer escrito. Então a Torá, a Oraita e a Torá escrita, a que nos referimos como os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que eles revelam é que essas leis não dizem mais respeito a nós, porque a Torá não está em vigor. Então o que eles fazem? O homem acabou criando leis adicionais. Ele até usa essas leis, mas mudando-as, ou mudando o castigo ou algo assim. Ou seja, você tem uma escolha. Em primeiro lugar, se você acredita na Bíblia, todos nós concordamos. Paulo diz que não estamos sob a lei. Então, o que acontece? Devemos concordar com os rabinos e cumprir a lei rabínica? Eu não vou concordar. Não é isso que acredito seja de Deus. E o que é de Deus? Bem, vamos entender melhor. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Estamos agora estudando o livro de Romanos, capítulo 2. Mas daqui a algumas semanas, quando chegarmos ao capítulo 7, veremos que o versículo 6 nos diz que nós, crentes, devemos cumprir a lei em novidade do Espírito Santo. Isso significa que, como um crente, tendo o Espírito de Yeshua habitando dentro de mim, o Espírito Santo, eu posso olhar para a palavra de Deus, para toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Então eu posso estudar isso, e meu desejo como crente, sendo alguém que recebeu a graça de Deus, sabe, a graça de Deus age em nossa vida. Por meio da graça somos salvos, mas a graça de Deus é multifacetada. Isso significa que ela tem outros propósitos. Sim, nós somos salvos pela graça, mas a graça, como age na vida de uma pessoa, vai levá-la a mudar, a obedecer à vontade de Deus. Vou te dizer apenas isso. E estou surpreso que essa questão seja polêmica entre alguns crentes, pois não deveria ser. Se você já foi salvo pela graça, se sua fé está no Messias, Jesus Cristo, você deveria querer. Você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo. Você foi regenerado pelo Espírito Santo. E ouça bem, o Espírito Santo traz ordem de Deus para a sua vida. Portanto, um verdadeiro crente, como nós queremos, quer se submeter a Deus. Todos nós queremos acomodar nossa vida de acordo com a sua verdade. Nós queremos levar a verdade espiritual como também toda a palavra de Deus, incluindo os mandamentos do Antigo Testamento, os mandamentos do Novo Testamento. E nós queremos praticar a verdade em nossa vida, sendo guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Bem, em alguns meses, estaremos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, onde está escrito: aos que caminham não na carne, mas no Espírito. O que acontece? Ouça com atenção. Eles cumprem a Sicata Torá, a justiça da lei. Não a letra da lei, mas o propósito, a justiça da lei. Agora que compreendemos melhor sobre tudo isso, somos chamados a sermos maduros o suficiente para dizer: sim, eu quero aplicar toda a palavra de Deus e também os mandamentos para ver a relevância das instruções de Deus, para que eu possa praticá-las em minha vida hoje, como um crente, sendo guiado pelo Espírito de Deus para que a justiça da lei,
E veja o que Paulo diz em Romanos 8:4, que seja cumprida em mim e através de mim. Agora pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, e vamos começar no versículo 12. Paulo diz: porque os muitos sem lei, ouça bem, os sem lei pecaram, sem lei também perecem. Então, o que aprendemos com isso? Algo bem básico. O pecado traz a morte. Que pecado? Aquilo que você pensa, aquilo que eu penso? Não, a palavra de Deus explica que pecado é, de uma forma bem simples de se compreender, o pecado é uma desobediência às instruções ou aos mandamentos de Deus. Portanto, se ele diz aqui, se alguém está sob a lei, se alguém é judeu ou não, que não tenha nenhum entendimento da lei, ele diz, porque os muitos, referindo-se aos que são sem lei, se eles pecaram, sem lei também perecem. Agora olhe para a segunda parte. Lembra do que aprendemos quando concluímos nosso encontro semana passada? Deus não demonstra parcialidade com relação a judeus ou gentios. É tudo a mesma coisa. E é por isso que Paulo diz, e os tantos que sob a lei, ou seja, eles têm a lei, eles pecaram. Continuando, pela lei, o que significa por meio da lei, eles serão julgados. Então, o que acontece? Quando as pessoas pecam, tanto faz se elas receberam a lei ou não, se elas têm conhecimento sobre a lei ou não, se elas pecaram. Quem define pecado? É Deus. Vamos entender. A lei nos ajuda porque a lei, os mandamentos, eles nos ensinam as expectativas de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele espera de nós, o que devemos fazer e não fazer. Repetindo, como crentes sem templo, somos guiados pelo Espírito Santo para praticá-los com maturidade espiritual. Por quê? Porque nós nos importamos com a justiça. Lembre-se do que eu disse há alguns minutos. A graça tem muitos propósitos. A graça de Deus, sim, a graça de Deus me salva. E me salva eternamente, não pelas minhas obras, mas para que ninguém se glorie. Como Paulo diz várias vezes, é evidente. Ele diz que ninguém é justificado pela lei. Nós somos justificados pela graça, por meio da fé. Mas observe o que ele diz aqui. Ele fala tanto que aqueles sem lei, como para aqueles que estão com a lei, e em seguida ele diz, porque os muitos que estão com a lei, literalmente está escrito na lei. Se eles pecaram, pela lei, eles serão julgados. Versículo 13. Porque, e o que vem a seguir é tão verdadeiro, porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus. Literalmente está escrito de Deus, e é importante saber disso, porque precisamos ser bem específicos quando se trata de um idioma num texto. Muitas vezes as pessoas fazem traduções, mas são descuidadas. Elas dizem, parece que isso não soa bem, mas saiba que existe significado quando algo não soa bem. Talvez aquilo esteja tentando nos dizer algo. E o que pode ser? Então, olhe novamente no versículo 13, onde Paulo diz, porque não são os que ouvem a lei que são justos. Depois diz, justos diante de Deus. E por que ele fala assim? Porque ele quer nos ensinar uma coisa. Ele quer nos ensinar que a justiça vem de Deus. Não há nenhuma outra maneira de você ser realmente justo do que receber essa justiça diretamente dele. É por isso que a Escritura diz que o Messias levou o seu pecado, meu pecado, pecados do mundo, não apenas dos eleitos, mas todos os pecados do mundo foram colocados sobre ele. Os pecados foram transferidos de toda a humanidade para ele, quando ele morreu naquela cruz, quando ele passou por tanto sofrimento e pelo julgamento do pecado. Então ele diz que sua justiça foi imputada, ou seja, ela foi dada, foi colocada sobre nós. Então é por isso que diz aqui que a justiça vem de Deus. Continuando, nós lemos, mas aquele que pratica a lei será justificado.
O que Paulo está nos dizendo aqui é uma declaração verdadeira. Há duas maneiras pelas quais você pode ser justo aos olhos de Deus. Você sabia disso? Essa é a primeira. Faça conforme a lei. Nunca peque. Só houve apenas uma pessoa que fez isso, que nunca violou a lei, e é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Somente Ele. Todos os outros, ninguém mais é justo. Não, apenas Ele. Mas entre os seres humanos, todos nós tropeçamos, e tropeçamos com frequência. E muitas vezes todos nós pecamos. Assim, ele diz aqui que só há um caminho até agora, que ele revelou nesta passagem, que você deve ser visto como justificado por Deus. Mas como? Cumprindo a lei. E você é capaz de fazer isso? Você não é. E eu? Será que eu sou capaz de fazer isso? Também não sou. Então, é melhor que haja outra maneira, ou estamos com sérios problemas. Nós falaremos sobre isso em breve. Agora, veja o versículo 14. Porque quando, em seguida ele usa um termo gentio, que significa alguém das nações, ou seja, alguém que não é da nação de Israel, ou seja, um não-judeu. Repetindo, porque quando os gentios, depois ele diz que não tem lei, mas naturalmente essas coisas da lei elas fazem. Veja, os gentios não têm lei. Deus não deu a Torá a eles no início. Recomeçando, quando alguém das nações, as coisas da lei, eles fazem. Continuando diz, esses que não têm lei, mas para si mesmos, eles são a lei. O que será que isso significa? Significa que, de uma maneira natural, depois vamos falar sobre o que é essa maneira natural, eles se tornam obedientes à vontade de Deus. Os que não têm a lei, mas naturalmente eles fazem as coisas. E a Escritura diz que fazem as coisas da lei. Dessa forma, eles se tornam basicamente uma lei para si mesmos. Significa que eles estão praticando a lei entre si mesmos. Agora, como alguém faz isso? Bem, esta é a palavra com a qual entraremos em contato muito em breve. E a palavra é consciência. Tudo isso é importante e, claro, estou lendo do grego. Vamos conversar um pouquinho agora. Eu já compartilhei isso antes, mas talvez você não tenha ouvido. A palavra consciência em hebraico é matzpon. E ela vem de outra palavra hebraica que é matzpen, que significa bússola. Ou seja, a consciência é uma espécie de bússola que Deus deu para toda a humanidade. E por meio dessa consciência podemos ouvir, talvez vagamente, mas podemos ouvir e temos um grau de compreensão, não como deveríamos, mas um grau de compreensão ao natural. E isso acontece porque algumas pessoas ensinam que alguém foi morto pelos seus pecados e ofensas. Sim, fomos mortos em nossos pecados e ofensas, mas isso não significa que nós não tenhamos uma consciência que funcione. Isso tem a ver com alguém que está perdido, separado de Deus, que não pode fazer nada por si mesmo para mudar. Nós somos totalmente impotentes para nos salvar. Somos salvos somente pelo que o Messias fez, pela graça de Deus. Mas mesmo nesse estado de perdição, estando totalmente separado de Deus, as pessoas podem estar em contato com a palavra de Deus e até certo ponto compreendê-la. É isso que Paulo está dizendo aqui, que essas pessoas E qual é a palavra usada aqui? Se você olhar com cuidado no texto, veremos que a palavra é fusê, que significa por natureza. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo as coisas que estão na lei. Agora veja algo bem importante no versículo 15. Está escrito assim, os quais. Veja que está no plural. Em grego, quando você lê a palavra quem e suas variações, o qual, a qual, etc., você entende que ele está no plural, pois aqui estamos falando de um grupo de pessoas. Prosseguindo, os quais mostram. É importante ressaltar que essas pessoas não são necessariamente crentes. Elas são pessoas que manifestam, que mostram a obra da lei. Como? Da lei escrita em seus corações. Como? Nos diz aqui, dando testemunho juntamente, eles fazem isso. Por meio do quê? Por meio de sua consciência.
todas as pessoas nascem com uma consciência, mas melhor que uma consciência e melhor que a Torá escrita, o que existe? O Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia. Por quê? Ele é o Espírito da verdade. Ele vai guiá-lo em toda a verdade. Também encontramos outra coisa importante, o Espírito do Messias, o Espírito Santo. É um espírito de justiça. Portanto, quando eu recebo a graça, quando eu me decido para receber a graça de Deus, ou seja, quando eu acredito no que o Messias realizou naquele madeiro, na cruz, eu recebo a graça. E o que acontece? Bem, a graça entra e me salva. Por quanto tempo? Para sempre, eternamente seguro pela graça de Deus. Por quê? Porque a sua obra é suficiente. Eu posso confiar no que Ele fez. E a graça vai funcionar em minha vida para me mover em direção à vontade de Deus. Terei o desejo de obedecer a Deus e vou querer viver em retidão. E será que nós falhamos? Sim, claro que falhamos. Mas ficamos tristes quando falhamos. Nós não queremos falhar com Deus. Nós queremos andar em retidão. É isso que quer um verdadeiro crente. Nós tropeçamos, podemos até ser rebeldes às vezes, mas devemos querer a justiça, a retidão. Retomando, Paulo diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Como? Testificando juntamente. A quê? A sua consciência entre si. E continua. E os pensamentos uns dos outros, com relação a serem culpados ou serem defendidos, ou seja, não culpados. Entendendo melhor, a consciência age em nossa vida. É isso que está dizendo aqui. A consciência age em nossa vida para mostrar que coisas são culpadas, erradas e que coisas são defensáveis. Ou seja, quando a pessoa não é culpada daquilo. É isso que a consciência faz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas entenda, e nós veremos mais tarde, que há uma maneira melhor, uma maneira surpreendente. E qual é? Não confiar na consciência. Ao contrário, confiar no Espírito Santo. Mas para isso, você tem que ser um crente. Todos nós conhecemos pessoas, todas elas aparentemente muito boas, pessoas em quem você confiaria, pessoas que são honestas, mas elas não são crentes. O que elas estão ouvindo? A sua consciência. Deus seja louvado por isso. Porém, há uma maneira melhor, que é receber a graça de Deus e receber o Espírito Santo. E mais o quê? E caminhar na unção do Espírito, que fará você compreender a verdade muito, muito melhor. O Espírito de Deus fala e guia você muito melhor do que a consciência. Então, Paulo escreve aqui nesta passagem da Escritura. Ele diz que a lei está escrita dentro deles. A consciência deles está agindo. Aquela lei que estava escrita em seus corações, que Deus colocou em toda a humanidade. Está escrito que, basicamente, ela faz com que troquem pensamentos entre si sobre aquelas coisas que são culpadas e aquelas coisas que não são e que podem ser defendidas. Agora olhe para nosso último versículo, versículo 16. Aqui diz que, embora tudo isso seja verdade, aqui e agora surge um problema. Entenda bem, por meio de sua consciência, você consegue se conduzir pelo mundo. As pessoas podem dizer, sim, ele é um homem honesto, ele é uma boa pessoa, ela é uma pessoa da verdade. Você pode confiar nela. Todavia, esse é um padrão do homem. É isso que as pessoas pensam. Mas algo mais está chegando. E o que é? Olhe para essa próxima parte do versículo 16, onde Paulo diz, no dia, trata-se de um dia específico, no dia que Deus há de julgar. Está bem aqui. As coisas em segredo, as coisas secretas, as coisas escondidas dos homens. Bem, aqui percebemos um problema. As pessoas podem ser muito boas, ter um bom comportamento e um modo de vida que faça o mundo dizer, ela é uma boa pessoa, mas Deus vai mais fundo do que isso. Há muitas coisas. Você não sabe sobre mim, eu não sei sobre você. Nós vemos outras pessoas e dizemos, sim, elas são pessoas legais, elas são boas pessoas, elas são gentis, elas ajudam aos outros, elas são generosas e fazem doações, elas doam tantas coisas para tantas causas, mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque diz aqui que chegará o dia em que Deus vai julgar. Julgar o quê? Deus vai julgar as coisas ocultas. Essa é a palavra cripto, que significa oculto, escondido.
Deus julgará as coisas ocultas dos homens de acordo com o quê? De acordo com meu evangelho. Esse é simplesmente o evangelho que Paulo estava compartilhando. Observe como agora vemos o que é superior quando o Messias julga. E agora estamos falando sobre uma coisa. Estamos falando sobre julgamento eterno. Falamos do dia do julgamento. E preste atenção, essa é a única maneira de você passar por esse dia e ser levado à presença de Deus, o que significa que você estará no reino. A única maneira é por meio do Evangelho. E quero repetir isso. Você pode ser uma pessoa legal, uma boa pessoa. Você pode ter uma boa reputação. Você pode até ter uma consciência firme que o leve a um bom caminho, mas isso não é suficiente. Faço questão de repetir. A única maneira de você se posicionar no dia do julgamento é se você tiver recebido, aceitado o Evangelho. E observe o que Paulo diz. Ele diz, meu Evangelho. Esse é o Evangelho que ele está anunciando. Finalizando, ele diz, pelo Messias e Yeshua. Esse é o único caminho. E sabemos que o Messias Yeshua pagou por todos os pecados do mundo. E preste atenção, somente por meio do que ele fez que você pode ter perdão completo. Mas não é somente isso, tem algo mais. Não apenas perdão completo, mas perdão eterno. Quando alguém diz sim ao Evangelho e diz, eu sou um pecador, eu não posso me justificar, eu não sou alguém que tenha seguido fielmente todos os mandamentos de Deus. Se você tropeçou em apenas um ponto, você é culpado de tudo. E a única esperança que você tem é através da graça de Deus, da misericórdia, do perdão, do amor. E tudo isso só está disponível para aqueles que aceitam o Evangelho. Posso garantir que se você ainda não disse sim ao Evangelho, dizendo, sim, eu sou um pecador e confio no que o Messias fez naquela cruz, que ele morreu e derramou seu sangue, eu o convido para a minha vida. Eu quero estar em um único relacionamento de aliança com ele. Eu acredito que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Se você fez essa profissão de fé, você estará no reino de Deus. Todos os seus pecados serão perdoados. Se você não fez, independentemente do quanto a sua consciência for firme, independentemente do que as pessoas pensam sobre você, não importa se você é muito bacana, você não vai para o reino de Deus. Só tem um caminho, e é através do Evangelho. Somente pelo Evangelho. Então, eu encerro por aqui. Até semana que vem. Shalom. Desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.